Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Maicon mais uma vez. Hoje estou trazendo mais um vídeo aí, tá, para vocês. Dessa vez aí envolvendo cálculo de área e de volume, tá? Então, isso aí é um vídeo aí pro pessoal de geometria analítica e álgebra linear aí, curso de engenharia, né? Então hoje a gente vai estar resolvendo esse problema aqui, tá? É um problema que o pessoal estava tendo bastante dificuldade. Então a ideia aqui é explicar bem passo a passo, tá? Talvez fique um pouco longo o vídeo, porém, creio eu que depois desse vídeo você não vai ter mais dúvida, vai ficar mais claro pra você, tá? Eu não sei como que tá o áudio, tá bom, do vídeo, provavelmente deve estar chiando um pouco, porque o microfone que eu tô usando é bem pobre, tá? Então, mas eu acho que já vai dar pra ouvir legal. Então, o que o exercício nos pede? Ele pede para a gente calcular a área total da superfície da represa de captação de água e também o volume de água que ela suporta. Aí fala que é uma estrutura em 3 dimensões, um prisma trapezoidal, semelhante à figura que nos mostra aqui. Tá, aí essa figura a gente vê que tem várias cotas aí, né? Bzão, Bzinho, C, Hzinho, né? E aqui do lado, o exercício ele nos traz um plano cartesiano com algumas coordenadas, tá? Antes de começar aqui, só deixar bem claro que esse tanque ele é representado pelas coordenadas que estão em preto aqui, tá? Então a gente tem aqui o plano XZ e plano XY, tá? E os pontos desse tanque, dessa represa, é dado pelos pontos em preto, tá? Atenção, aqui no plano XZ, o plano X ele está em quilômetro e o plano Z está em metros. Aqui embaixo, o plano X está em quilômetro e o plano Y também está em quilômetro. Então é importante a gente trabalhar com todas as medidas na mesma unidade, tá bom? Então, para facilitar aqui os cálculos, para não ficar números grandes, a gente vai usar quilômetro. Então, quando a gente for pegar as coordenadas aqui referente ao eixo Z, a gente vai deixar em quilômetro, tá bom? Primeiro passo, primeira coisa a se fazer, é identificar quais são os pontos referente ao nosso tanque, a gente já sabe que é os pontos pretos, e após isso, é identificar cada coordenada, cada ponto desse. Ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, R1, R2, R3, R4. Eu já adiantei aqui, tá? E já separei aqui as coordenadas desses pontos que eu acabei de citar. Porém, a gente vai repassar uma por uma para vocês entenderem como foi que eu mapeei essas coordenadas. Então, a primeira coordenada que a gente vai mapear é a coordenada A. A coordenada A, vamos lá. Em X... A coordenada A em X vale quanto? Vale 1. 1 que? 1 km. Então, A é igual a parênteses 1 em X. Quanto que vale em Y? Y aqui, ó. Em Y vale 8. Então, 1 em X, 8 em Y. Então, a gente vem aqui 1, 8. E quanto vale em Z, né? Que são 3 coordenadas. O Z a gente vai ter que olhar aqui no outro plano, né? O Z tá aqui. O ponto A equivale aqui a 200 metros, ou seja 0,2 km, beleza? A gente vai fazer esse procedimento para todos os outros pontos, tá? É a mesma lógica. Ponto B, em X, tá? Vale 3. Em Y, vale 8 também. E aqui em Z, vale 200, 0,2 também. O ponto C. O ponto C, em X, vale 1 e em Y vale 5. Então, C, 1 em X, 5 em Y. Quanto que vale em Z? Aqui em Z, o ponto C vale 0,2, ou seja, 200 metros. Pegando o ponto D agora. O ponto D, em X, vale 3 e em Y vale 5. D, 3x, 5y. E quanto que vale o ponto D no Z? A gente vem aqui em cima e vê. O ponto D se encontra aqui, ó. Equivale também a 0,2.
Então essas coordenadas aqui basicamente são referentes a quem? A esses pontos aqui, ó. Vou fazer aqui vou riscar aqui no nosso prisma. Tá vendo? Por isso que o Z é igual de todos, porque eles estão no mesmo nível aqui, no mesmo plano, tá vendo? Mesma altura. Então esses pontos aqui, ó. Basicamente, se a gente fosse desenhar aqui, ó, esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto C e esse aqui é o ponto D, certo? Até aqui tranquilo, né? Então aqui ficou claro, né, que essa aqui é a parte superior aqui do nosso tanque, tá? Nossa represa. Os pontos R1, R2, R3 e R4 são o fundo da nossa represa. Se a gente fosse rabiscar aqui no nosso trapézio, nosso prisma, ficaria como, né? Esse ponto aqui seria o ponto R1, esse aqui o ponto R2, lá atrás o R3 e aqui o R4. Então esses pontos aqui, ó. Certo? Então, a gente sabendo isso, fica mais fácil agora. Por quê? Porque a gente só precisa agora calcular quais são essas distâncias, né? Então, a gente sabendo essas distâncias, a gente consegue fazer os cálculos necessários para achar o que o exercício nos pede. Então, vamos começar aqui. Para a gente poder calcular a área, a gente tem que saber. Então, vamos deixar aqui a fórmula já, para a gente saber o que tem que procurar. Para a gente calcular a área do trapézio, como que é? A área do trapézio, vou pôr aqui, ó. A área do trapézio por AT é igual base maior mais base menor vezes a altura desse trapézio e isso aqui tudo dividido por 2. Tá? Deixa eu melhorar aqui. Então aqui dividido por 2. Certo? E como que a gente calcula depois a área do quadrado, do retângulo? A gente sabe que é a base vezes a altura, não vou nem pôr a fórmula aqui. Então, a gente tem que achar esses caras aqui, ó. B, Bzinho, o C, o H. Tá? Aí depois eu coloco a fórmula do volume. Primeiro vamos calcular a área total. Tá bom? Então vamos pegar aqui uma outra cor. Então seguindo aqui no nosso cálculo, vamos começar achando aqui as distâncias do trapézio, tá? Tanto faz, pode começar por qualquer um, mas eu vou começar por aqui. Então, qual que é a distância aqui, ó? Qual que é essa cota B? A cota B ela é dada pelo segmento de reta aqui, ó, C até o D, ou do D até o C, tanto faz, gente. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a distância de quem? De C até D. E como que a gente calcula a distância? A gente faz o que? A raiz quadrada de quem? De um vetor menos o outro, desculpa, de uma coordenada menos a outra elevado ao quadrado. E isso somado. Vou fazer aqui para ficar mais claro. Então, CD, eu vou pegar a coordenada CD, que é essas duas aqui, e vou fazer a diferença entre as coordenadas, elevar ao quadrado e tirar a raiz. Então, ficaria, tanto faz, tá? 3 menos 1 ou 1 menos 3, porque como eu levo o quadrado depois, o sinal ele acaba sumindo. Então, eu vou fazer na ordem que está aqui, ó. 1 menos 3 ao quadrado, mais, segunda coordenada, y, 5 menos 5 ao quadrado, nem precisa pôr, né, gente, quando é assim. Mas eu vou colocar aqui para ficar mais didático. Ao quadrado, mais, coordenada z, 0.2 e 0.2. Não precisava pôr, mas vamos pôr também. 0.2 menos 0.2 ao quadrado. E isso tudo aqui dentro da raiz, certo?
Aqui, ó. Quanto que vai dar isso daqui? Vamos por aqui, acho que cabe. Se a gente pegar aqui a calculadora, deixa eu pegar aqui a calculadora para mostrar para você. Então, peguei aqui a calculadora, vamos fazer aqui então. Ó, aqui, já o que vai dar zero, só, tá? O que vai dar zero a gente não precisa nem perder tempo fazendo, tá? A gente pode vir aqui simplesmente e cortar isso daqui, porque não vai ser necessário. Aí a gente só trabalha aqui com os valores que não vai dar zero, né? Então se a gente pegar aqui, ó, parênteses, né? Vou fazer igualzinho tá aqui, ó. 1 menos 3 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 4. Se eu vier aqui e tirar a raiz de 4, isso aqui dá 2. Então a gente sabe que essa distância aqui vale 2 km, tá? 2 km. Então de C até D a gente tem 2 unidades, 2 km. Se você quiser conferir se está certo essa distância, é só vir aqui no plano e contar, tá? Porque, ó, de C até D, quanto a gente tem, ó, cada tracinho vale 1, certo? Então, ó, se eu contar, ó, 0, 1, 2 km. É como se eu pegasse essa coordenada e subtraísse. 3 menos 1 é o delta, né? A variação. 3 menos 1 dá 2, tá? Basicamente isso. Mas a gente usa dessa maneira para ficar dentro aí do conceito, né, do que a gente aprende na matéria. Então a gente precisa saber fazer dessa forma também. Então essa distância aqui, a distância B, vale 2. Eu posso vir aqui já preenchendo se eu quiser, tá? Então já vou preenchendo aqui, para ficar mais fácil. Então essa distância aqui, ó, vale 2, certo? Agora vamos fazer aqui os outros. Espero que isso aqui, acredito eu que todos saibam fazer isso daqui já, né? Não é segredo para ninguém mais. Agora a gente vai calcular o Bzinho aqui, ó. O Bzinho é dado por R1 até R2, certo? Então a distância de R1 até R2 é dado por uma coisa, raiz quadrada de quem? Uma coordenada menos a outra. Então R1 e R2. Então aqui 1,5 menos 2,5 ao quadrado mais. Agora, gente, para ser mais rápido, eu nem vou colocar aqui, tá? Esses valores, porque 5 menos 5 é 0, 0 com 0 é 0. Então, pra gente ganhar tempo e economizar espaço aqui. Então, quando dá 0, não tem pra que pôr, tá? Deixa eu apagar aqui, ó, esse mais que ficou aqui. Tá? Então, vamos fazer aqui na calculadora, para vocês conseguirem fazer também aí. Então a gente pode, se quiser, vamos pegar aqui já, fazer direto, ó, raiz quadrada de quem? De 1,5 menos 2,5, isso aqui ao quadrado, certo? Isso aqui é igual a 1 km, certo? Então, vamos colocar aqui o nosso Bzinho, 1, e a gente sabe que aqui vale 1, por aqui mesmo. Então aqui é 1. Certo, vamos calcular agora a outra distância aqui. Vamos calcular essa distância aqui, ó, de R2 até R4, tá? A gente vai achar o valor de C. Então, poderia ser R2 até R4 ou R1 até R3, vai dar o mesmo valor, mesmo resultado. Aqui é a mesma coisa, ó, que nem a distância de CD. Eu poderia fazer distância de C até D ou distância de A até B. Daria o mesmo valor. Agora que R1 e R2, se eu fizer R3 e R4 vai dar igual. Mesma coisa aqui, R2 e R4, se eu fizer R1 e R3 vai dar igual também, porque é a mesma distância. Então tanto faz, tá? Mas eu vou fazer aqui, ó. Então a distância de R2 até R4
isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de quem? R2, R4. R2. 2,5 com 2,5 menos 2,5 vai dar 0, não vou nem pôr. 5 menos 8. 5 menos 8 ao quadrado, mais 0 e 0, não vou nem pôr também, gente. Então a gente já ganha tempo e espaço. Certo? Então se a gente fizer aqui na nossa calculadora, vamos lá. Raiz quadrada de 5 menos 8 elevado ao quadrado, isso aqui é igual a 3 km. Não vamos esquecer de pôr a unidade, tá? Importante. Então, aqui a gente sabe que vale 3. Certo? H. Vamos lá. Quanto que vale H? H, gente, é só a gente ver aqui no próprio plano cartesiano. Quanto que vale H? H nada mais é a medida aqui do fundo do poço, da represa, até o ponto mais alto aqui, né? Até a superfície. Então, se a gente pegar aqui, ó, do ponto do fundo até a superfície, ó, quanto que vai dar? Essa distância aqui, ó. Deixa eu fazer aqui pra vocês. É basicamente eu pegar essa distância. Tá vendo? Essa aqui é a altura. Daqui até aqui é a altura. Essa altura aqui. Que dá quanto? 200 metros. Ou seja, 0,2 km. Lembrando que a gente está trabalhando com km aqui, tá? Aqui, ó, a gente já consegue calcular a área do nosso trapézio, tá? Mas não esqueça que a gente vai ter que achar essa área. Vamos ter que achar a área também aqui dos retângulos, tá bom? Aqui embaixo dá para calcular. Agora aqui ainda não. Por quê? A gente não pode cometer esse erro aqui, pessoal. Vou mostrar aqui já, porque eu acredito que se a gente não prestar atenção aqui é facinho fazer errado. Por quê? Você pode pensar, pô, já sei então que aqui é 0,2 e eu sei que aqui é 3. Para eu achar a área desse retângulo, vou fazer o quê? 3 vezes 0,2, né? Errado. Por quê? Porque esse retângulo, ele está inclinado, tá? Então, essa cota, ela é maior, provavelmente, do que essa cota. Com certeza é maior, porque na hora que se eu deixasse isso aqui reto, ela vai fazer uma curva, vai fazer um ângulo aqui, ó, né? Então, porque ela está inclinada. Então, a gente precisa calcular essa linha inteira e não essa altura aqui, ó. Tá? A gente tem que calcular essa, quanto vale esse segmento de reta. Aí, tanto faz pegar esse segmento aqui atrás ou esse. Eu vou pegar aqui na frente já, tá? Esses dois segmentos aqui, porque já está mais visível, a gente já pega e põe a cota aqui. Então, para eu saber qual que é a altura aqui do meu retângulo, eu vou fazer a distância entre quem? R1 e C, tá? Pode ser CR1, fica a critério de vocês, tá bom? O importante, gente, aqui é o resultado final dar igual, tá? Agora, os pontos, as coordenadas é indiferente, é seu critério. Então, R1 até C. Tá vendo, gente? É bem tranquilo, né? Não é complicado. Às vezes é complicado da gente modelar e entender o que é para fazer. Mas depois que você entende e vai rabiscando, tá? Fazendo essas anotações, fica bem mais tranquilo. Então vamos junto aqui que vai dar tudo certo. Então a distância de R1 até C, o mesmo esquema, é raiz quadrada da diferença das coordenadas, R1 e C. Então vamos lá, R1, 1,5 menos o C, menos 1. Isso aqui é ao quadrado, deixa eu arrumar aqui, ficou feio. Menos 1 ao quadrado, mais a coordenada y de R1, quanto que é? 5. E a de C também é 5. Lembra? Igual, quando é igual a gente nem coloca, porque vai dar 0. Então R1, 5 e C, 5 não precisa pôr. Mais
a coordenada z. R1, quanto vale z de R1? R1 vale 0. Opa. 0 menos a coordenada z de c, que é 0,2. Isso aqui ao quadrado e isso aqui tudo dentro da raiz. Opa. Vamos lá. Quanto que vai dar isso? Vamos fazer aqui, ó. Tá, então vamos deletar tudo aqui e fazer de novo. Então, a raiz quadrada, eu vou abrir dois parênteses porque eu vou fazer direto, tá? Pode fazer assim na sua calculadora também. Então, a raiz quadrada de quem? De 1,5 menos 1 ao quadrado mais, entre parênteses, 0 menos 0,2 também ao quadrado, fecho parênteses aqui da raiz e dou ok. Então, se você tiver essa calculadora aqui, é só apertar aqui nesses pontinhos aqui até ficar decimal. Então, arredondando aqui, ó, eu sempre trabalho com duas casas depois da vírgula e trabalho arredondando aqui na terceira. Então, 0,53, a terceira que está dando 8, então arredondo aqui para 4. Então fica 0,54 km, certo? Deixa eu melhorar aqui, são 9. Certo? Então aqui a gente já tem esse ponto agora. Vamos colocar aqui. Então aqui, esse segmento aqui é 0,54, certo? Agora a gente tendo esses pontos e esses valores, a gente pode prosseguir aqui com o nosso exercício. Deixa eu pegar aqui uma nova camada. Então eu vou copiar esse nosso esqueminha aqui e vou levar lá para outra camada. Agora a gente já tem as distâncias, vamos começar a calcular as áreas. Vamos começar aqui então calculando a área aqui do nosso trapézio. A gente tem dois trapézios aqui, tá? Então a gente vai calcular essa área e essa área. Na verdade, calculando uma, a gente já tem a outra, né? Que é só multiplicar por 2. Então aqui, ó, a área, deixa eu pegar uma outra cor. A área do trapézio, como AT, vai ser igual base maior. Quem que é a base maior? A base maior aqui é o Bzão, é 2. 2 mais a base menor, que é 1. Isso aqui vezes o Hzinho, a altura, que é 0,2. E tudo isso daqui dividido por 2. Então, quanto que vai dar? Vamos pegar nosso calculador aqui. Vai ser, então, 2 mais 1, que é 3, certo? 3 vezes 0,2 dividido por 2. 3 décimos, a gente apertar aqui, igual a 0,3. 0,3 o que? 0,3 km quadrado. Como a gente tem dois trapézios, então a área do trapézio, a área total, então a área total do trapézio, vou pôr assim como ATT, a área total do trapézio vai ser 0,3 vezes 2, vai dar o que? 0,6 km quadrado, certo? Então, a gente tendo essa área, a gente pode calcular agora as outras áreas, tá? Vamos calcular as áreas dos nossos retângulos. Então, a gente tem dois retângulos iguais aqui, ó. 3 na verdade, né? Ah, não, aqui é diferente. Então, vamos calcular primeiro esse maiorzão aqui em cima.
tá? Então, a área, vou chamar área 1, tá? Isso aqui vai ser área 1. Nosso A1 vai ser a base vezes a altura. 3 e multiplica, qual que é a altura? Esse segmento aqui, ó. É o 0,54. Então, fazendo aqui, ó. 3 vezes 0,54. Isso aqui é igual, deixa eu cortar aqui, 1,62. 1,62 km². Lembrando que são dois iguais, então isso daqui eu posso chamar a área, vou chamar aqui então a área 2, que é a área 1 e o 2, pode dar qualquer nome, tá, gente? Aqui eu tô dando os nomes aqui, mas isso aqui não faz muita diferença não. A área 1, 2, então, né, que são os dos dois aqui, vai ser 1,62 vezes 2, porque eu tenho dois retângulos iguais. Então, 1,62 vezes 2, vamos fazer aqui, ó, vezes 2, é igual a 3,24. 3,24 km². Certo? Agora a gente vai calcular a área do retângulo maior. Então, a área, isso aqui eu vou chamar de 3. A área aqui 3 do terceiro retângulo nosso vai ser base vezes altura. A gente tem 2 vezes, qual que é esse comprimento? Tá aqui embaixo, ó. É o mesmo, é 3. 2 vezes 3. Isso aqui é igual a 6 km². Então, faltou mais uma, que é a área menor aqui, ó. Vou chamar de área de A4, que é o nosso quarto retângulo. O A4 é dado aqui por 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. 3 km². Então a gente já achou essa área, multiplicou por 2, porque tem outro aqui atrás. Beleza, tá aqui. Achamos essa área e multiplicamos por 2, porque a gente tem dois iguais também. Tá aqui. Achamos essa área dessa superfície aqui, que é 2 vezes 3, dá 6. E achamos também a área da base menor aqui, né, do fundo do nosso tanque, que deu 3 km². A área total aqui nada mais é que a soma dessas áreas. Então, vamos fazer aqui, ó, por aqui em cima, para a gente poder calcular o volume depois. A área total é igual à soma das áreas que a gente achou. Nós vamos fazer aqui. Então, se a gente somar 0,6 mais 3,24 mais 6 mais 3, isso aqui dá 12,84 km². Então, 12,84 km². Então a gente já achou aqui uma. Então a gente tem uma resposta aqui já. Tá? Agora o volume. O volume, para a gente calcular aqui, a gente vai usar o volume do prisma, porque aqui a gente tem um prisma, a gente tem um trapézio aqui, certo? E aqui a gente tem um prisma. Como que a gente calcula o volume de um prisma? É a área do trapézio, que a gente já achou aqui inclusive, a área de um trapézio vezes a altura, que no caso a altura do prisma, tá, gente? Não a altura do trapézio. Essa altura aqui é a altura do trapézio. Qual que é a altura do prisma? Se a gente colocasse isso aqui de pé, a altura do prisma é o 3. É a distância C aqui. Então, vamos por aqui, ó, o volume vai ser igual
a área do trapézio, de um trapézio, tá? Não dos dois. A área do trapézio, que é 0,3, que multiplica a altura, que é dado pela distância C, ou seja, 3. A gente fazendo essa operação, a gente vai descobrir que o volume é 0,9 km cubo ao cubo. Então, encontramos os nossos resultados. Basicamente é isso, né? Ele pediu a área total, tá aqui, e pediu o volume que essa represa suporta. O volume também está aqui. Não é complicado, gente, tá? Não é complicado. Você prestando atenção, fazendo esboço, rabiscando mesmo, colocando aqui, ó, você viu que fica bem simples de resolver, tá? Essas fórmulas aqui de área, né, você encontra, se você jogar no Google você acha, tá? Mas não tem segredo. É atentar, ficar atento com as unidades, tá, gente? Tem que ter unidade. Se o enunciado traz a unidade, tem que pôr a unidade, não pôr somente o valor aqui, tá bom? Cuidado também com conversão de medida de unidade, tá? Conversão de unidade. Cuidado para não acabar usando aqui 200 metros e misturar com km, vai dar errado, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que ficou um vídeo um pouco longo, mas eu queria que ficasse bem claro e bem explicado mesmo, tá? Uma forma bem didática para tirar qualquer dúvida aí, para você entender o raciocínio e entender como pensar, como você pode resolver esse tipo de problema, tá bom? Eu espero que tenha gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Peço desculpa aí por qualquer erro, qualquer coisa que eu tenha me enganado aí durante o vídeo. E peço que, se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, se você tiver meu WhatsApp, deixar uma mensagem aí que eu vou ler e com certeza vou ter o prazer de responder, tá? Então, muito obrigado, gente, pela atenção de vocês aí e tenham uma ótima semana aí, tá? Então, um abraço.